Bora lá então para nossa última aula aí, né, sobre o mínimo suficiente para você poder conseguir vender desenhos. Legal? Eu tô aqui com arte minha que já fiz, já foi feita, ela já foi entregue até pro cliente, mas eu vou usar ela aqui de exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Nessa aula aqui eu vou conversar com vocês sobre métodos de desenho, tá? O passo a passo até você chegar na etapa final do desenho que você quer. É, Tá. Eu até criei um documentinho certa vez para uma outra aluna minha, só que ela era americana, né? Então ele tá todo em inglês. Mas aqui eu explico, né, que eu faço primeiro um rascunho, depois eu faço uma pseudo line art, depois eu faço de fato a line art, aí eu faço a demarcação de todas as cores, adiciono a camada roxa, igual eu ensinei na aula de sombra para vocês, né? Transformo ela em multiply, deixo, marco aonde eu quero que tenha luz, né? E aí eu dou uma suavizada nessa luz. E por último, né, eu adiciono os highlights, os detalhes final, tá? E aí eu faço isso aqui tudo num tapa só, tá? Então são meio que todas essas etapas aqui é o processo que eu uso. Lógico que existem diversos outros processos, tá? E isso daqui é um processo que eu estou ensinando só para caso você não tenha nenhum processo. Se você já tem um processo de desenho bem sólido que você já fica confortável, perfeito, irmão, não tem problema. Se mantém com ele mesmo e continua. Ou adapta ele, tá ligado? E vê o vídeo aí pra ver o que é que você consegue absorver de legal para o seu método. Show? Tá, aqui, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês o que é que eu fiz nesse desenho aqui, tá? Basicamente num passo a passo inteiro, né? É, Deixa eu voltar um golinho a mais até a parte do. Cadê? Isso daqui. Legal. Vou tirar o desenho desse personagem em si para vocês terem um rascunho. Tá minha assinatura ali também, né? Esse aqui é o rascunho. Eu acho que mas não era só isso, era? Não, de fato não era, ó. Antes eu tinha feito, deixa eu tirar essa camada aqui de cima, né? Antes eu tinha feito esse daqui, ó. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem. Ah, tá. Ela tá apagadinha mesmo. É... Tá, por algum motivo ela tá apagadinha e eu não tô encontrando a antiga. Mas não tem problema, ó. Dá pra mostrar pra vocês, ó. Eu tinha feito esse desenho aqui, né? Primeiramente, que foi o meu anúncio, né? Que eu geralmente eu faço assim, eu crio um anúncio e aí depois eu mando pro cliente, né? Mas basicamente, ó, esse daqui era o anúncio, ó. Ele era assim, entendeu? Ele era bem mais rabiscadinho, sabe? Aliás, eu tenho ele aqui no meu perfil. Eu vou pegar ele aqui pra. Ou não. Não, eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É... Ó, encontrei. Esse daqui era o anúncio, ó. Perfeito. Tá vendo, ó? Ele não tinha um trabalho de line art tão detalhado, né? Quanto eu vejo muito artista aí ficando preocupado, ó. Não precisa. A ideia, no final das contas, era toda a composição, né? Eu consegui dar um destaque pro personagem por conta das cores, né? No fundo eu deixei mais apagadinho, consegui fazer uma divisão legal de luz, né? Que a luz ela tava vindo como se isso aqui fosse um prédio iluminado, né? Iluminasse de dentro para fora, né? E aí tava aqui. Show. Aí vendi, tá? E aí a gente começa esse desenho aqui no rascunho do personagem do cliente, né? Que era esse daqui, ó. Esse daqui foi o primeiro rascunho do personagem dele, tá? Aí eu fiz o rascunho, tive que fazer algumas modificações e tal, e a gente chegou nesse resultado aqui. E aí ficou legal. Beleza. Com o personagem aprovado, né? Isso daqui era cenário, eu já tinha feito antes, então eu só precisei de deixar lá, tá? Aí com o personagem já aprovado, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar as cores, né? Que ficou assim, ó. Vou até tirar aqui assim.
mostrando pra vocês aos poucos, ó, o que é que eu fui fazendo, ó. Coloquei a cor aqui, no caso eu nem colori os dentes, ó, porque não precisava, né? Aí eu fui colocando as cores bem aos pouquinhos, né? Em cada camada, ó, é uma corzinha. Aqui, por exemplo, eu já logo taquei tudo, né? Porque, sei lá, na minha cabeça funcionou assim, então eu quis fazer assim, né? E aí eu fui adicionando as cores, todas aos poucos, ó. Aí adicionei o olho. O olho ele é um grupo porque ele tem várias coisinhas aqui, né? Eu quis fazer várias coisinhas, né? Tudo bem separadinho. Cabelo. Aí vem as partes que seriam LEDs, né? No futuro. Tem uma marca no peito dela, no cabelo dela, um brilho, ó. Tá vendo que é só um brilhinho, ó. Aqui tinha uma escrita na coxa dela. Esse daqui eu já nem lembro o que era. Nossa, nem tinha nada nessa camada. Enfim, aí aqui, exatamente nessa etapa aqui, baseado nisso daqui, é como se eu tivesse nessa parte aqui, ó. Eu acabei de colorir. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar a sombra, ó. Deixa eu tirar a cor pra vocês só verem a sombra, ó. Tá vendo? A sombra dá todo um volume pro personagem, né? No caso, esses pedacinhos aqui, ó, por que eles não estão com sombra? Porque eles são luz. Eles vão brilhar depois. Então eu não preciso de sombrear eles, certo? Eu, particularmente, gosto de adicionar uma segunda sombra, né? Que é uma sombra tipo assim, eu pego essa sombra anterior que eu já tinha feito, e aí eu ilumino essa sombra como se fosse uma luz na cor, no lugar oposto, ó. Tá vendo, ó? Tipo, já tem a luz de baixo, né? Aí eu coloquei uma luz como se ela fosse daqui pra cá. Aí ela pega aqui esse pedaço da coxa, aí pega aqui uma parte do rosto. E aí o personagem fica extremamente bem iluminado, sabe? Fica um bagulho meio vibe de splash art mesmo, ó. Aí você junta as duas, olha como é que legal que fica, né? E aí soma isso daí tudo, a cor, e ela fica assim. Fica bem legal. Depois que eu adicionei a sombra, é, aí eu venho, eu primeiro quis corrigir, né? Colocar uns detalhinhos aqui, ó, tipo essas bordinhas aqui, né? Eu fui fazendo tudo bem à mão mesmo. Aí eu também gosto de colocar em algumas artes, né? Eu não gosto de fazer todas. É porque como esse personagem aqui ele é tipo inteiro de metal, eu queria colocar umas luzinhas como se fosse a luz daqui de baixo refletindo na coxa dela, ó. Tá ligado? Olha que legal. E eu fiz isso daí, certo? Depois eu adicionei carbono, né? As camadinhas aqui pra poder ficar bem legal, ó. E aí, por último, eu adiciono highlight. Aqui já tá pronto para entregar pro cliente, tá? Do jeito que tá aqui, eu normalmente já entregaria pro cliente. Aí eu só, no caso, tinha que colocar o background, né? E já era. Assim já estaria pronto. Porém, entretanto, todavia, eu queria adicionar mais detalhes, né? Nessa arte aqui, aí eu coloquei mais uns highlightzinhos aqui, ó. Tá vendo? Mais umas coisinhas aqui. Aí eu coloquei movimento, né? Que eu queria que ela estivesse escorregando. Aí fui colocando as partículas. Coloquei a luz, ó, que eu falei pra vocês que ia estar iluminado, ó. Aí aqui eu coloquei o efeito da luz também deslizando, né? Igual do Need for Speed. Que na hora que eu vi isso, eu falei, cara, eu quero fazer igual. Coloquei mais uma sombra assim, todo em volta. Adicionei brilho. E aí aqui eu geralmente eu mesclo tudo para poder deixar uma camada assim, de coisa mais embaçada, né? Aí eu gosto de colocar um ruidinho, ó. Deixa eu aproximar mais para vocês poderem ver. Não sei se vai dar pra mostrar isso no vídeo. Ah, essa camada aqui, na verdade, ó, ela é de aberração cromática. É esse vermelhinho e esse azul que tá bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? A impressão até que a imagem mexe, né? Por conta da aberração cromática. Aí eu coloco um ruidinho e deixo a minha assinatura. Tá? Esse daqui é um método que eu particularmente mais gosto de usar. Mas você pode usar um método que você preferir, tá ligado? Tinha uma antiga aluna minha que ela gostava muito de fazer um método de preto e branco. E aí como é que funciona o preto e branco, né? Você vai ter aqui a sua arte, né? Eu vou já colorir ela aqui direto já, né?
pouquinho aqui e tal, fazer um highlightzinho. A gente teria aqui no caso a nossa pintura, né? Vamos supor que isso aqui seja uma pintura completa, ela tem preto e branco. E aí você quer adicionar cor. Para você adicionar cor, tem alguns meios. O que eu mais gostava de fazer quando eu fazia assim era usar o multiplicar para escurecer as coisas. Então, tipo assim, eu sempre ia usar um multiplicar e, eu quero pintar de azul. Eu ia pegar um azul bem clarinho e tacar aqui. Opa, tem preto e branco, ó. Tá vendo? Eu ia pegar um azul bem clarinho para tacar aqui. E aí, mas não tem muita variação de cor. Aí é nessa hora aí que eu vou pegar outros tons aqui e vou ir tacando aqui, tá ligado? Só que aí é um trabalho bem mais manual, sabe? Dá bem mais trabalho. E a gente vai acabar também mexendo com o valor tonal, né? Quando a gente faz isso daí, tá? Já avisando vocês. A gente mexe bastante com o valor tonal. Olha só como é que fica legal, né? Isso daqui é um dos métodos, usando a camada de multiply. Tem uma outra camada que a gente pode usar, que é acho que é luz dura. Acho que é isso daqui, ó. É isso aqui mesmo, ó. Luz dura. Como é que funciona? A luz dura, ela vai se basear sempre no meio daqui, tá ligado? Quanto mais você puxar pro ponto saturado, ela vai saturar a imagem, tá? Só que o legal da luz dura é que, eu tô pintando aqui, mas eu achei que o valor tonal tá muito escuro. Você pode já nela mesmo conseguir clarear. Ou se você falar, tá muito claro, com ela mesmo você também pode escurecer, tá ligado? E a mesma coisa você pode, tipo assim, eu quero tacar outras cores, tá ligado? Dá pra você ir fazendo toda a mescla aqui mesmo, tá ligado? E é bem fácil, bem dinâmico. A camada é luz dura ou hard light, tá? E aí tem o último método, né? Que é aquele método usando uma camada de degradê, né? Você pega um mapa de degradê, aqui por exemplo, ó. Tá vendo? Aqui eu tô usando uma camada de degradê. Aí se você não quer pintar, né, no caso, sei lá, ela toda, vamos supor que, sei lá, isso aqui seja uma bola, que ela só é a metade, tá ligado? É só isso aqui. Aí aqui, eu demarco aqui, né, e eu vou apagar, ó. Aí o que eu faço para poder pintar essa outra metade? Aí você vai criar outra camada de degradê, né, que seja aplicável. E aí você vai fazer o mesmo processo, né? Vai apagando aqui o pedaço que você não quer, ó. Não quero esse pedaço daqui como o degradê de cima, entendeu? E aí você também ajusta o degradê do jeito que você quer, né? Aqui tem vários degradês no caso do CSP, né? Mas aí tem no Photoshop, tem no Paint to Sai, tem no Krita, tem vários outros aplicativos de pintura. E aí você pinta da forma que você vai se sentir confortável. Fechou? E o porquê que eu fiz uma aula para falar um pouco sobre métodos? Porque, assim, quando você estiver vendendo seus desenhos para seus clientes, eles sempre vão perguntar para você: como é que tá o desenho? Tá? A não ser que você seja um maluco e pegue um desenho num dia e sempre entregue no outro. E isso daí é complicado, porque às vezes você vai pegar 2, 3, 4 desenhos para fazer, tá? Se você seguir o meu curso, né, principalmente. Por que eu falo para vocês, né, que isso aqui é muito importante? Porque eventualmente o cliente vai querer saber como é que está o desenho dele. E aí se você tem um método, né, tem um passo a passo, como eu explico nessa imagem aqui, ó, eu começo desde o rascunho, eu vou indo e vou desenvolvendo a imagem até chegar no resultado final, fica muito mais fácil, porque daí você termina uma das etapas e consegue mandar para o cliente, fala, o seu desenho agora ele está nessa etapa aqui, ou está nessa etapa, entendeu? E aí você vai mandar para o cliente e até em questão de corrigir, né, o desenho, né? Porque os clientes eles gostam de acompanhar a arte dele sendo feita, para caso precise de fazer alguma correção, alguma alteração, né, eles já possam já te auxiliar para você não ter que finalizar o desenho e depois ficar corrigindo depois do desenho finalizado. Porque daí também é um problemão, ninguém merece fazer isso. Certo? Então, assim, ter um método para você poder fazer o seu desenho também é extremamente importante, tá? Se você não tem um método, primeiro desenvolva o seu método de pintura. Primeiro deixe ele bem sólido e aí depois você vai atrás de vender. Aí agora você me fala, Caixa, ó, já fiz o curso todo, pra mim todas as áreas aí estão legal, eu também tô com um método bem sólido. O que eu tenho para falar para você é, aqui
nos comentários aqui desse vídeo, o primeiro comentário que vai estar fixado aí é o link do meu curso. Vai lá, compra ele e pronto, mano. Começa a fazer aí no mínimo um salário mínimo por mês, no conforto da sua casa, desenhando o que você quiser. Show? É isso então, pessoal. Obrigado aí por ter visto o curso todo, tá? E bola pra frente. Vamos se aprofundar cada vez mais aí nos desenhos. E como eu disse no começo, né? Esse é um curso introdutório. Esse é um curso que só mostra o começo. Eu não aprofundei nenhum assunto aqui com vocês. Vocês precisam sim de buscar mais conhecimento se vocês querem se desenvolver mais. Show? Isso daqui não é o teto e está muito longe de ser, tá? É só de fato o começo. Beleza? Obrigado aí pela atenção de vocês e é isso. Valeu!